Imagine dedicar a sua vida inteira a desvendar os mistérios das Escrituras, suportando desertos de solidão, debates acirrados e noites intermináveis à luz de velas. Um homem fez exatamente isso. Sua pena moldou a fé de gerações, sua sabedoria abalou imperadores e bispos, e seu fogo pela verdade ainda arde hoje. Esta é a história de São Jerônimo, o padre, o erudito e o doutor da Igreja. Jerônimo nasceu por volta do ano 347 em Estridão, uma pequena cidade na fronteira da Dalmácia e da Pannonia, hoje Croácia ou Eslovênia. Criado em uma família cristã, foi enviado a Roma para estudar literatura e retórica. Lá, destacou-se nos estudos clássicos, dominando latim e grego. No entanto, apesar de seu brilhantismo, Jerônimo confessou que sua juventude também foi marcada por prazeres mundanos e ambição. Mas na quietude de sua consciência, algo mais profundo despertou, um chamado que um dia o transformaria em um dos maiores estudiosos do cristianismo. Após seu batismo em Roma, Jerônimo sentiu a atração irresistível da vida ascética. Retirou-se para o deserto da Síria, em busca de silêncio, oração e penitência. Lá, travou batalhas espirituais, tentações, dúvidas e até doenças físicas. Foi nessa solidão que Jerônimo se apaixonou pelas Escrituras. Começou a estudar hebraico com estudiosos judeus, determinado a compreender o Antigo Testamento em sua língua original. Poucos cristãos antes dele ousaram tal empreitada. O intelecto aguçado e o zelo intransigente de Jerônimo chamaram a atenção do Papa Damaso I, que o convocou a Roma. O Papa confiou a Jerônimo uma tarefa monumental: revisar e traduzir a Bíblia para o latim, uma versão que fosse compreendida pelo povo. Jerônimo dedicou-se a essa missão, comparando manuscritos gregos, hebraicos e latinos. O resultado foi a Vulgata, uma tradução tão precisa e poderosa que se tornaria a Bíblia padrão da Igreja Ocidental por mais de 1000 anos. No entanto, Jerônimo não era apenas um tradutor. Ele era um pregador fervoroso e polêmico. Sua pena podia curar, mas também cortar. Ele desafiou heresias, repreendeu a corrupção e até mesmo repreendeu colegas bispos. Sua correspondência com grandes figuras como Santo Agostinho revela um homem brilhante e combativo, sem medo de dizer a verdade, mesmo quando isso lhe custava amigos e favores. Em seus últimos anos, Jerônimo se estabeleceu em Belém, perto da caverna onde Cristo nasceu. Lá, fundou mosteiros, formou discípulos e continuou seu trabalho de estudo e escrita. Cercado por peregrinos e estudiosos, Jerônimo tornou-se uma testemunha viva da união entre erudição e santidade. Ele morreu no ano 420, deixando não apenas a Vulgata, mas também inúmeras cartas e comentários que permanecem como tesouros da Igreja. São Jerônimo escreveu certa vez: ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Sua vida nos lembra que a fé não é cega, ela busca compreensão, luta com a verdade e exige coragem. Hoje, a Igreja o honra como doutor, pai e um apaixonado pela Palavra de Deus. Sua festa é celebrada em 30 de setembro, e seu legado permanece vivo onde quer que a Bíblia seja aberta e lida. Esta foi a vida de São Jerônimo, o estudioso que deu ao mundo a Palavra de Deus. O que levaria um poderoso nobre medieval, um conde, herdeiro de terras e riquezas, a abandonar tudo por uma vida de silêncio, jejum e oração? Hoje, desvendamos a jornada surpreendente de São Simeão, conde de Crep, um homem que trocou a espada pela cruz e o trono pelo deserto. Simeão nasceu por volta do ano 1047, filho do conde Ralph IV de Valois e Adélie de Bar-sur-Aube. Criado na nobreza, Simeão herdou não apenas vastas terras, mas também a influência de uma das famílias mais poderosas do norte da França. Como herdeiro do condado de Crep em Valois, seu destino parecia selado: riqueza, poder político e casamento com outras dinastias nobres. De fato, ele foi brevemente prometido a Judite de Flandres, filha de Balduíno IV, uma aliança política que teria fortalecido sua casa. Mas o coração de Simeão estava inquieto. Apesar de seu status, Simeão tornou-se cada vez mais insatisfeito com a vida mundana. Sua consciência era atormentada pelas ambições e intrigas da nobreza. Em vez de deleitar-se com os privilégios de sua classe, ansiava por pureza, solidão e proximidade com Deus. Após anos de luta interior, Simeão tomou uma decisão radical: renunciou a seus títulos, riquezas e reivindicações de herança nobre. Com a bênção da Igreja, renunciou às suas propriedades e abraçou a vida de eremita.
Simeão estabeleceu-se primeiro na Itália, perto da abadia beneditina de Monte Cassino, onde as tradições monásticas de silêncio, jejum e oração o moldaram profundamente. Ele viveu uma vida de penitência, muitas vezes comendo apenas ervas e frutas silvestres, vestindo-se com roupas rústicas e dormindo em terra nua. Por fim, retornou à França, morando em solidão perto da abadia de Santo Arnaud, em Crèpes. Lá, as pessoas começaram a procurá-lo, não por favores políticos, mas por suas orações e orientação espiritual. Histórias sobre a humildade e a piedade de Simeão se espalharam rapidamente. Ele praticava um distanciamento radical do mundo, mas ao mesmo tempo demonstrava grande compaixão pelos pobres e sofredores. Embora recluso, tornou-se conhecido como um pacificador, aconselhando nobres e plebeus que buscavam a reconciliação. Muitos se comoveram com seu exemplo, um nobre que abriu mão do poder pela pobreza e que encontrou a liberdade na entrega a Deus. São Simeão morreu em 1082, por volta dos 35 anos. Suas relíquias eram veneradas e sua memória honrada no norte da França e na Itália. A Igreja reconheceu sua santidade, celebrando-o como São Simeão, conde de Crèpes, prova de que, mesmo na era dos senhores feudais e das batalhas sangrentas, a santidade podia ser encontrada na renúncia ao poder. A vida de São Simeão nos desafia hoje: a que nos apegamos que nos afasta de Deus? Para Simeão, a resposta foi seu título, sua riqueza e sua herança. Ele abriu mão de tudo isso e, ao fazê-lo, encontrou um tesouro eterno. Ele foi um dos nobres mais poderosos da Espanha, um homem que viveu entre reis e rainhas. Mas quando viu a chocante realidade da morte e o vazio da glória mundana, abandonou tudo para se tornar um humilde servo de Deus. Esta é a história de São Francisco de Borja, o nobre que se tornou santo e ajudou a moldar o futuro dos jesuítas. Francisco de Borja nasceu em 28 de outubro de 1510, em Gandia, Espanha. Era bisneto do Papa Alexandre VI, um homem cujo papado permanece infame por escândalos e corrupção. No entanto, a vida de Francisco se tornaria exatamente o oposto, marcada por humildade, santidade e um desejo ardente por reformas. Quando jovem, Francisco entrou para o serviço do imperador Carlos V, inteligente, devoto e leal, rapidamente conquistou o favor da corte. Em 1529, casou-se com Leonor de Castro, com quem teve um casamento profundo e amoroso, abençoado com 8 filhos. Embora cercado de riqueza e honra, Francisco permaneceu firme na fé, criando seus filhos nos caminhos de Cristo. Em 1539, a tragédia aconteceu com a morte da rainha Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Francisco, encarregado de escoltar seu caixão, testemunhou a chocante realidade da morte. Quando o caixão foi aberto para identificação, ele viu os restos mortais em decomposição da outrora gloriosa rainha. Superado, Francisco declarou: "Nunca mais servirei a um senhor que pode morrer." Após a morte de sua amada esposa Leonor, em 1546, Francisco começou a discernir uma nova vocação. Renunciou a seus títulos e riquezas, confiando seus filhos aos cuidados de parentes. Para espanto da Espanha, o Duque de Gandia ingressou na recém-fundada Companhia de Jesus, os Jesuítas. Como jesuíta, Francisco abraçou a pobreza, a humildade e o zelo missionário. Tornou-se um pregador poderoso, trabalhando incansavelmente pela renovação da Igreja durante a turbulenta era da Contra-Reforma. Sua nobreza deu credibilidade aos jesuítas e sua santidade inspirou inúmeras conversões. Em 1565, Francisco foi eleito terceiro superior-geral da Companhia de Jesus. Sob sua liderança, os jesuítas expandiram-se pela Europa e pelo Novo Mundo, estabelecendo escolas, missões e seminários. Sua visão ajudou a transformar os jesuítas em uma força global de educação e evangelização. Francisco Borja faleceu em Roma em 30 de setembro de 1572. O Papa Urbano VIII o beatificou em 1624 e o Papa Clemente X o canonizou em 1671. Hoje, ele é lembrado como um santo que demonstrou que a verdadeira grandeza não reside no poder ou no prestígio, mas na humildade e no serviço a Deus. De duque a jesuíta, de cortesão a santo, a vida de Francisco Borja é um testemunho de que Deus pode transformar até mesmo as vidas mais privilegiadas em instrumentos de sua graça. Ele deixou não palácios ou títulos, mas um legado espiritual que continua a moldar o mundo por meio da Companhia de Jesus. Ela nunca saiu de seu claustro. Nunca pregou para multidões.
Morreu com apenas 24 anos. Mesmo assim, essa carmelita escondida tornou-se uma das santas mais amadas do mundo, doutora da Igreja e padroeira dos missionários. Esta é a história de Santa Teresa do Menino Jesus, a pequena flor, que mudou a Igreja por meio de seu pequeno caminho. Sua vida foi escondida, seu caminho foi simples, mas seu amor foi infinito. Por meio da humildade, da confiança e da entrega total a Deus, ela se tornou um modelo para inúmeras almas em todo o mundo. Thérèse Martin nasceu em 2 de janeiro de 1873, em Alençon, França, a caçula dos 9 filhos de Louis L. Martin, que mais tarde foram canonizados como santos. Desde cedo, Teresa era profundamente sensível, inteligente e afetuosa. Uma tragédia marcou sua infância. Sua mãe morreu quando Teresa tinha apenas 4 anos. Ela se aproximou especialmente do pai e das irmãs, encontrando conforto na fé. Sua jornada espiritual começou cedo. Com apenas 14 anos, ela experimentou o que chamou de conversão de Natal, uma profunda graça interior que a libertou da sensibilidade excessiva e lhe deu um desejo ardente de amar a Deus completamente. Aos 15 anos, Teresa tentou entrar para o convento carmelita de Lisieux. Sua juventude foi vista como um obstáculo, mas, com determinação, ela chegou a apelar diretamente ao Papa Leão XIII durante uma peregrinação a Roma. Finalmente, a permissão foi concedida e, em 1888, Teresa ingressou no Carmelo. Lá, ela abraçou a vida secreta de oração, sacrifício e comunidade. Mas, ao contrário de outros santos que realizaram grandes obras externas, Teresa descobriu um caminho diferente para a santidade, o que ela chamou de seu pequeno caminho. Teresa ensinou que a santidade não se resume a grandes feitos, mas a pequenos atos realizados com grande amor. Ela escreveu: "O que importa na vida não são grandes feitos, mas sim grande amor." Seu pequeno caminho foi revolucionário. Em um mundo onde a santidade era frequentemente associada a penitências heroicas ou milagres extraordinários, Teresa lembrou à Igreja que a confiança infantil, a humildade e o amor na vida cotidiana são o caminho para Deus. Aos 22 anos, Teresa contraiu tuberculose. Seus últimos anos foram marcados por intenso sofrimento físico e até mesmo escuridão espiritual. Ela passou por uma profunda prova de fé, escrevendo sobre sua luta para acreditar no céu enquanto ainda se apegava com confiança radical a Deus. Ela ofereceu todo o seu sofrimento pela salvação das almas e especialmente pelos missionários. Em 30 de setembro de 1897, ela faleceu aos 24 anos, sussurrando suas últimas palavras: "Meu Deus, eu te amo." Após sua morte, sua autobiografia, História de uma Alma, foi publicada. Tornou-se um clássico espiritual, divulgando seu pequeno caminho para milhões de pessoas. Apenas 28 anos depois, em 1925, ela foi canonizada pelo Papa Pio XI. Em 1927, foi declarada padroeira das missões, apesar de nunca ter saído de seu convento. E em 1997, o Papa João Paulo II a proclamou doutora da Igreja, uma das mais jovens e únicas 4 mulheres a possuir esse título. Hoje, Santa Teresa é conhecida mundialmente como a pequena flor, símbolo de uma fé simples e confiante. Santa Teresa do Menino Jesus nos lembra que a santidade não consiste em fazer o extraordinário, mas em fazer o ordinário com amor extraordinário. Seu pequeno caminho permanece um caminho atemporal para cristãos de todas as idades. "Passarei o meu céu fazendo bem na terra", ela prometeu certa vez. E milhões testemunham que ela continua cumprindo essa promessa. Que a vida desses santos nos inspire a caminhar com fé, servir com amor e manter nossos olhos fixos na eternidade.